Olá pessoal, boa noite, tudo bem com todos? Hoje, quarta, dia 29, a gente vai já iniciar uma conversa com o Fernando Blower. Já estou identificando que ele entrou aqui. Deixa eu chamá-lo para participar da conversa aqui. Fernando, se estiver me ouvindo, eu não estou conseguindo clicar. Deixa eu ver. Acho que agora vai. Beleza. Enviado o convite, o Fernando Blower. Ele é proprietário do Mesa Bar e hoje presidente do nosso Rio, Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro. E com certeza é uma das pessoas que está à frente dessa luta para tentar ajudar o setor a passar por esse problema da pandemia que está detonando muita gente, ameaçando fortemente a economia. E a gente está aí tentando fazer o que pode nesse momento difícil. Quero agradecer a todos que estão acompanhando. A galera está entrando. O Fernando, Olá, tudo bem? e aí, meu amigo? Como é que você Tudo tá? bom, Boa querido? noite. Tá inteiro? Então, fazendo o possível, né, cara? São dias intensos e difíceis, né? E muito particulares na vida, acho que de todo mundo. Mas é um prazer estar contigo aqui conversando e todo mundo que eu acho que vai ouvir a gente. Espero que a gente possa contribuir um pouquinho para a vida das pessoas, principalmente do setor de bares e restaurantes. Com certeza. Família tá bem? Esposa, todo mundo? Cara, tá bem, estamos em casa, né? O nosso negócio está fechado, o Cindy Rio tá em home office também. Então, tudo remoto nesse momento, né? Então, é um momento Entendi. de muito trabalho, mas um trabalho com uma rotina muito diferente daquela que a gente estava acostumado, né? Então, Realmente. totalmente online, mas pelo menos de saúde estamos bem, graças a Deus. É isso. Bom, eu quero agradecer a você, a todo mundo do Rio. A gente tem conversado bastante. Quer dizer, já vínhamos conversando bastante antes da pandemia. E agora a gente está se falando mais, talvez, para tentar sempre apagar os incêndios, verificar os possíveis problemas que estão acontecendo relativos às três esferas de governo, vendo o que a gente está podendo intervir, ajudar, lutar. A vida é feita de batalhas, né? Então a gente está todo dia, acho que, nessa batalha diária para tentar achar caminhos e sair dessa grande crise, né? Então, é isso Queria aí. que você Não, pudesse. É, isso é muito importante. Eu queria te agradecer até e ressaltar não só por agora, mas pela sua trajetória de diálogo e de defesa e de interesses dos bares e restaurantes aqui no Rio. Você sempre foi uma pessoa que se mostrou muito solícita, compreensível e defendendo aí bandeiras importantes nossas. Então acho que aqui a gente está tendo, na verdade, uma continuidade de um diálogo muito estreito que já havia, e é importante ter essa interlocução para que, não só na Câmara dos Vereadores, mas junto a todo o poder público, a gente possa mostrar também o valor desse segmento e também encaminhar bons pleitos aí para conseguir uma retomada dos negócios. perfeito. Queria que você desse um panorama do setor, Fernando. Você tá como presidente do Rio desde quando? Tem 2 anos. 2 anos, né? Dá um panorama do setor desde quando, sim, rapidamente, né? Mas desde quando você entrou até o período exatamente antes da pandemia. Como é que estava o setor aí? Como é que você estava vendo? Vamos lá. Na verdade, eu já era diretor antes, então acompanhei de maneira mais próxima os últimos anos. É, a gente veio de um período, primeiro, de muita euforia, né, até 2014, principalmente, com uma expansão muito grande do segmento, abertura de novos negócios, muito investimento, geração de emprego. Então, havia na cidade do Rio de Janeiro, até então, um sentimento de que agora vai, né, viramos o jogo e o Rio vai concretizar muito daquelas promessas que a gente sempre teve de ser uma potência, de ser uma cidade capital mundial do turismo, de esporte, de eventos, etc. E a gastronomia, ela acompanha muito, eu acho que o sentimento da sociedade. Então, se a sociedade está apostando no futuro, os bares e restaurantes acabam indo junto também. Foi o que aconteceu muito até 2014, principalmente, mas acabou sendo estendido até 2016 por conta das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos. Fim dos jogos, eu acho que a realidade
chegou de uma maneira acachapante e mostrou que havia, na verdade, uma série de gaps aí, de problemas estruturais na economia da cidade e que não estavam sendo endereçados e, portanto, os bares e restaurantes, como espelho disso, acabaram sofrendo muito. Então já são pelo menos 3 anos aí de uma crise prolongada. E isso é muito importante fazer essa preleção, porque são empresas majoritariamente, em sua imensa maioria, de pequeno porte, e essas empresas já vinham, ao longo desses anos todos, sofrendo por uma agravada crise econômica. Junto a isso, toda a informalidade que pesa demais para os bares e restaurantes, venda de quentinha, venda de cerveja na porta de bar, tudo isso gera uma concorrência desleal. Havia o problema da segurança pública, que afastava as pessoas da noite, e a própria crise econômica diminuindo o consumo. Então, as empresas chegaram nesse momento da crise já com caixa muito apertado, e agora, todas elas há 1 mês e meio, sofrendo muito com os fechamentos ou com as interrupções de serviço. Então, numa situação financeira realmente muito preocupante. Você tem, assim, a maior parte pelo menos dos associados, o Cid Rio hoje tem quantos associados? A gente tem só na cidade do Rio de Janeiro 2.000 empresas associadas, entre bares, restaurantes, lanchonetes, empresas dos mais variados portes. São 2.000 estabelecimentos, o que faz da gente a associação, o sindicato mais representativo do Brasil na categoria. Isso é bem interessante. O Cid Rio aqui no Rio o sindicato no Rio é bem forte, né? Bem mais forte que se você for pegar em outros estados aí da federação. Acho que aqui no Rio vocês conseguiram, assim, primeiro a credibilidade, vocês conseguiram garantir Sim. essa credibilidade, foram trabalhando bem, buscando parcerias, buscando os contatos com os setores de governo, seja no legislativo ou com chefes de executivo. Acho que isso é de suma importância para você conseguir sempre posicionar o setor, né? E que os governos possam olhar e dar a devida importância ao setor. Nos últimos tempos, a gente chegou a perceber, eu agrego um pouco isso, a questão da lei seca quando veio, aquelas coisas dos polos nos bairros, né, que começaram a tentar se fortalecer, e os bairros, cada um foi formando aqueles seus polos gastronômicos e culturais, né, e por aí vai. E isso também acho que acabou ajudando ali a fortalecer todo o setor e coincidiu com um momento bom dos eventos, né? Mas como você falou, passou a Olimpíada, aquela história do acabou o milho, acabou a pipoca, as coisas começaram a cair, muita gente ficou com dificuldade, tentando sobreviver nesse período, né? Tentando lidar com legislações que às vezes atrapalhavam. A gente aqui no Rio, você sabe, tem uma luta intensa para todo momento não deixar alguns malucos do legislativo atrapalhar ainda mais, né? E fazerem O que já não é fácil, já não é fácil. Não, e você me permite um parênteses aqui, tem uma coisa que as pessoas não fazem ideia de como gerir um bar e restaurante. É uma coisa complexa e como é difícil você ter lucro mesmo operando bem. As pessoas veem o bar e restaurante cheio, né, antes da crise. Você viu um bar lotado numa sexta, num sábado, e fala, pô, esse cara tá fazendo muito dinheiro. Mais ou menos. Muito dinheiro de verdade são poucos, ou aqueles que têm vários. Mas se você tem um bar, um restaurante, você normalmente tem margem muito apertada, você tem aluguéis altos, você tem muito funcionário, custo do próprio produto, você tem muita perda de produto, enfim, você tem uma série de custos ali dentro que fazem com que sua margem seja pequena. Então, quando você tem qualquer queda de faturamento, não digo nem a queda agora da crise, que para muitos estabelecimentos foi total, mas mesmo, por exemplo, se não me engano foi fevereiro, agora que foi um mês que choveu muito, foi o fevereiro mais chuvoso dos últimos tempos, ou março, acho que foi março, agora eu tô na dúvida. Isso prejudica o faturamento e muitas vezes aquela pequena margem de lucro já vira um prejuízo. Então, é um negócio muito complexo de se tocar. E por isso até que muitos bares e restaurantes acabam não sobrevivendo muito tempo depois da abertura, né? Você precisa de um know-how muito grande para isso. Então, faz que o momento ainda seja mais, eu acho, delicado, porque já era difícil antes, agora então. Imagino. Vamos lá. Quando foi chegando a pandemia, o setor tinha lá seus números de representatividade com relação à geração de emprego na cidade, geração de renda. É uma das atividades com certeza mais importantes do Rio de Janeiro, até pela sua vocação turística, a vocação dos eventos, apesar das dificuldades. E desde o mês passado, ou seja, acho que a gente está falando aí de 2/3 do mês de março, mas todo mês de abril, e a gente não sabe o quanto que em maio
vocês vão ficar praticamente parados, né? Aquele funcionamento via delivery, né? É. E sem poder ter o salão ali aberto. Então, como é que foi assim, esse primeiro impacto, esse primeiro baque? Pensar nos impostos e nos tributos todos a pagar, pensar na questão dos serviços de água, luz e gás, que tem as contas para pagar, a questão dos funcionários, das pessoas que estão ali junto com vocês, lidando com o público e trabalhando no setor, e a questão dos fornecedores, que tem todos os insumos. Como é que foi lidar com essas 4 variáveis, contas que não param de chegar, e esse primeiro momento, primeiro baque, né? Como é que foi tentar botar a cabeça no lugar opa, aconteceu, Vamos lá. a pandemia está virando um pandemônio. Como é que ficou esse primeiro baque aí? Vamos lá. Primeiro, falar alguns números rápidos, que eu acho que você introduziu bem. As pessoas não têm a noção exata da importância desse setor, do tamanho que ele representa para a cidade. Até o início da crise, eram 110 mil empregos diretos, e é uma cadeia muito extensa, que passa por distribuidores, prestadores de serviços, pequenos e grandes produtores, rurais e industriais. Então, a gente está falando aí que pelo menos 500 mil pessoas são impactadas pelo nosso segmento aqui na cidade do Rio. São 10 mil estabelecimentos ao todo, de todos os portes que você pode imaginar, e isso gerou para o PIB da cidade, em 2019, 9 bilhões em receita. Então, esse dinheiro é um dinheiro que parou de circular na economia da cidade, pura e simplesmente. Sim. Né? Só para fazer por favor. um parênteses, a gente teve uma conversa semana passada com a secretária de Fazenda e ela estimou a perda de arrecadação da Prefeitura do Rio de abril até junho em praticamente 1,6 bilhões. Né? Então, complicado mesmo. Mas vamos lá. E a gente tem uma estimativa também, a partir de dados levantados pela Firjan, de que o déficit para o governo do Estado, nesse ano, deve ser de 24 bilhões. O governo do Estado, que precisa cuidar da saúde, da segurança. Então, assim, a gente está numa situação realmente muito delicada, muito. Mas, enfim, vamos em frente. Mas aí você me pediu para falar um pouquinho sobre como é que foi esse momento inicial, né? Foi, esse baque inicial. Isso foi um baque gigantesco, porque não existe como você ter se preparado para isso. Já se sabia desde janeiro que na China, etc. Não adianta, não existe. Ninguém se preparou para isso, principalmente empresas pequenas, não tem como. Foi uma coisa assim, de repente, a gente entende que a crise está se espalhando mundialmente numa velocidade muito grande. Quando atinge a Europa, isso fica mais evidente. E o primeiro caso no Brasil já dá para a gente pouquíssimo tempo para você entender que já vai virar uma realidade aqui. Vem o governo do Estado já sinalizando o fechamento de negócios. E aí foi isso a nossa primeira intervenção como instituição. A gente teve muitas reuniões com o governo do Estado, e eu tenho que agradecer a todo o secretariado e ao governador, que não só abriram as portas para escutar a gente, mas entenderam a relevância do setor. No primeiro momento, a determinação ia ser: fecha tudo de imediato. E a gente conseguiu se manter aberto por mais quase 2 semanas, que foi o tempo das empresas também diminuírem estoque, se programarem um pouco. E depois dessas 2 semanas, a gente conseguiu ainda ficar aberto com 30% da capacidade. Então, isso foi muito importante, essa atuação do Cindy Rio no primeiro momento. Essa foi a nossa prioridade quando a crise se anunciou, para dar tempo para as empresas começarem a se programar, né, para elas não fecharem do dia para a noite. Eu falei do estoque, é uma coisa muito importante. Enquanto outros segmentos, o estoque não é perecível, ou seja, aquele cara vai poder vender aquilo depois, a gente ou doou ou jogou fora o que tinha, né, ou grande parte do que tinha. Então, na hora da retomada, isso é dinheiro indo embora, pura e simplesmente. Então deu tempo para também as empresas se adaptarem melhor a delivery e outras coisas. Então esse foi a primeira onda. Logo em seguida, o que a gente se preocupou muito foi em atacar uma das principais linhas de custo de um restaurante, como você já citou, que é a equipe, pessoal. Né? A gente emprega muita gente por conta das características do segmento. Então a gente sentou com os sindicatos laborais, Sindirefeições, Cigaban e num segundo momento com os sindicatos dos hoteleiros, são os 3 sindicatos laborais que lidam com a gente, assinou convenções coletivas emergenciais, flexibilizando uma série de fatores como férias, parcelamento de rescisão, etc., durante o período da crise. Tá? Então isso foi muito importante, foram as primeiras convenções no Brasil da nossa categoria celebradas, e deu para, logo no primeiro momento, para as empresas, possibilidades de negociar circunstâncias excepcionais
no relacionamento com seus funcionários. Essas convenções estão em vigor ainda, podem ser aplicadas perfeitamente. Tá? Não vou entrar em muito detalhe, porque seria longo, mas tem tudo no site do Cindy Rio, cindyrio.com.br, e a gente também tira dúvidas pelo e-mail, pelo telefone, para quem precisar. Então, isso foi a segunda onda que a gente fez de ações logo no primeiro momento. Logo em seguida veio uma lei estadual interrompendo a possibilidade de corte por falta de pagamento de gás, luz e água. Não é para todas as empresas, é para micro e pequenas empresas e para aqueles que estão no Simples, né? Então as grandes empresas acabam ficando de fora, mas pelo menos deu mais um respiro. Então tem muita gente que acabou não pagando. Quanto ao aluguel, que é uma outra fonte uma outra linha de despesa muito relevante, isso é um problema mais complexo, porque são relações entre privados, né? Então não é nem o Cindy Rio, nem o governo, nem a Câmara, enfim, ninguém pode entrar nisso de sola. Então, o que a gente recomenda muito tente ao máximo negociar. É melhor agora uma boa negociação, uma negociação minimamente razoável, do que um processo judicial que você não sabe aonde ele vai parar. Você pode ter uma conta muito maior para pagar depois. Então, quem force a negociação, tentem ao máximo esse caminho. Muita gente está conseguindo, tá? A gente tem algumas pesquisas que depois eu posso dar os dados aqui, mas eu acho que essas foram as principais linhas. Outra coisa que a gente se preocupou foi informação, informação, informação. A gente tem que se informar com qualidade e não só com grupo de WhatsApp, com meme, com coisas desse tipo. Tem que ter fonte segura, né? Então a gente reestruturou o site do Cindy Rio para ser também uma fonte um canal de informação segura, assim como as nossas mídias sociais. Então eu senti o empresariado, no primeiro momento, muito ansioso por informação jurídica, principalmente, mas informação geral de qualidade. E esse primeiro momento eu sinto que já arrefeceu um pouco. Agora todo mundo já tomou aquele soco na cara, aquela pancada, tá entendendo melhor que assim, bom, a crise é uma realidade. O que eu vou fazer a partir dela? Sim. Esse eu acho que é um pouquinho o momento agora que a gente está passando. É verdade. Acho que nesse período a gente, no início, tinha que tomar tinha que tomar muito cuidado com as informações, porque o que gerou de fake news, o que gerou de informações desencontradas, cada um, né, que recebia qualquer informação repassava sem fazer uma avaliação correta, se realmente era uma informação válida ou não. E inclusive eu tenho feito isso, né? Praticamente todos os dias eu tenho colocado nas minhas redes e passado vídeos para os meus contatos aí de WhatsApp, informações que são colocadas ao longo do dia pelas esferas do governo, outras informações que são importantes. Tenho tentado colocar para que as pessoas fiquem atentas e, ao mesmo tempo, obviamente, por ainda não existir uma padronização das ações, né, das 3 esferas. Às vezes o governo federal determina uma atitude, o governo estadual determina uma segunda atitude e o governo municipal determina uma terceira que é diferente, às vezes, das outras 2. Então, nesse momento, a gente ficava meio baratinado e dali tentava buscar, dentre essas questões aqui, está valendo o caso X, o decreto X, a ação Y, porque você tem, por exemplo, até no setor de vocês, né, de bar e restaurante, você tem o decreto do governo do estado que recomenda que se tenha a abertura do salão com 30% da capacidade e tudo, mas como o que vale por cima é o decreto municipal, por ser quem estabelece lá os alvarás, no decreto municipal aqui no Rio, a gente tem a situação de que só pode funcionar com delivery e não com salão aberto. Né? E naquele momento inicial que você falou, que conseguiu ainda manter ali 2 semanas abertas, depois conseguiram ficar funcionando com os 30% da capacidade. Felizmente, naquele momento, o nível de contágio ainda não era alto. A gente tinha o que se chamava de doença de rico. Né? O pessoal da Zona Sul, da Barra, começou a ficar muito contaminado, mas ainda não tinha se espalhado completamente pela cidade como a gente vê hoje. O que acontece é que, infelizmente, hoje, talvez estejamos no momento mais delicado, né, comparando o início até agora. Toda aquela situação que a gente esperava dos hospitais de campanha, dos equipamentos de proteção, né, da situação de ter a preparação do sistema de saúde para receber as pessoas que porventura ficassem doentes, tudo isso não foi feito a tempo suficiente para garantir uma retaguarda que possa fazer as pessoas pensarem num afrouxamento, num relaxamento dessa coisa do isolamento social. Só para você ter uma ideia, de domingo para cá, para hoje,
4 pessoas próximas a mim morreram. Né? Então, às vezes, a Porra. gente acha que não vai chegar, que a gente sabe dos números, mas quando vai começando a chegar próximo, a gente vai começando a conhecer as pessoas, é meio complicado. Então, a gente está num momento em que o sistema público já está lotado, os leitos que têm a capacidade de fazer os atendimentos às pessoas estão lotados, né? Tem muitas pessoas com os sintomas característicos da Covid-19 aguardando a regulação do município para conseguir ser encaixada no leito desse dos hospitais. Os hospitais de campanha que estão um que está funcionando e o outro que vai abrir. O que o governo do estado fez parceria com algumas empresas que abriu aquele hospital de campanha do Leblon, né? E ele tem a capacidade de 200 leitos, mas vai abrir primeiro com 30 e aos poucos, gradualmente, ele vai conseguindo ampliar. E o hospital do município, que é o do Rio Centro, ele vai ser inaugurado sexta-feira, depois de amanhã, que tem a capacidade maior, já para 500 leitos, só que desses 100 ele vai começar operando, só que desses 500 ele vai começar operando somente com 100. Então, nesse primeiro momento, a gente vai ter os leitos cheios, né? A gente precisa criar essa retaguarda para que o mais rápido possível possa se pensar, né, na medida de relaxamento, mas gradual e controlada. Eu acho que foi um acerto aquela situação do decreto das máscaras, porém, as pessoas precisam ter um pouquinho mais de consciência também com relação à questão da proximidade do isolamento. Eu acho que isso, nesse momento, está sendo assim, um fator que atrapalhou essa questão do contágio, né? Deu uma explodida aí de casos nessa última semana. Infelizmente, está levando as pessoas a óbito. Agora, a gente começa a pensar nas ações que foram tomadas pelas três esferas. Você falou muito das ações do Estado, que talvez seja o ente que esteja aí com o maior contato mais próximo, né, com mais facilidade de contato. A gente fez uma primeira reunião na prefeitura com vários representantes ali dos setores econômicos, né? O Sindirio estava lá, representado também pelo Rafael. E o governo federal tentou lançar algumas medidas provisórias que pudessem tentar garantir o tipo de ajuda. Quando a gente fala de empréstimo, de linha de crédito, de dinheiro em si, certamente o governo federal é o ente federado que pode realmente dar um suporte, dar um apoio. O Ministério da Economia vinha numa tocada assim, com o perfil do Paulo Guedes, né? O Paulo Guedes, dentro daquele perfil que é o dele, ele é top, né? Ele realmente é um cara super conceituado, acima da média. Rapaz, quase faltou luz aqui. Piscou aqui. Mas vamos lá, tá? Vamos lá, tô te ouvindo bem. Tá. E agora, mais do que nunca, vai precisar ter essa mão forte do governo federal para intervir na economia tentando reequilibrar o jogo. Porque uma das MPs que foram lançadas foi a MP 944, que fala dessa linha de crédito para as empresas de pequeno porte. E ela coloca as taxas boas, né, 3,75 ao ano, com a condição de pagamento de ter carência de 6 meses e tudo. Só que aí começou a gerar uma dificuldade por causa da questão da dificuldade de fazer operacionalização com os bancos privados, né? Como é que está essa situação toda aí com relação à linha de crédito, do BNDES, dos bancos privados? Eu sei que está tendo uma dificuldade, estou recebendo um relato enorme aí de pessoas que não conseguiram pegar o dinheiro nas taxas corretas e a análise de crédito está demorando muito, está cheio de burocracia, está completamente difícil assim, para todo mundo conseguir, né? Estão exigindo muitas certidões e por aí vai. Vamos lá, como é que são os associados nisso? Você tocou no assunto do momento, realmente. Eu acho que é crédito, passar daquela primeira onda de entender, ajustar suas empresas, quem ia fechar decidiu fechar, quem ia ficar só com delivery se reestruturou, enfim, passou esse primeiro momento. Eu acho que a grande questão passou a ser: teremos acesso a crédito emergencial ou não e de que maneira, né? E o que eu acho, cara, que a gente está num momento onde as regras que eram vigentes até então para análise de crédito, elas simplesmente não fazem mais sentido. Elas não funcionam. O que era parâmetro no passado não pode ser mais parâmetro. Do contrário, você não vai ajudar ninguém. Você vai estar anunciando ações que, na prática, não vão gerar nenhum resultado. Então, o que a gente vê hoje, no mais das vezes, até... Eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu na última semana, que talvez mude o jogo, mas até os últimos dias, na prática, esse crédito não chega na ponta. Então, o pequeno empresário, aquele que mais precisa, que mais gera emprego,
né, que mais impacta na vida da cidade, da população, ele não consegue crédito de maneira alguma, ou quando consegue, vai conseguir aquele crédito a juros extorsivos dos grandes bancos que ele não vai conseguir pagar. Então ele vai estar só se enrolando ainda mais para o futuro. Não é uma opção, obviamente. Então, por que isso não funciona basicamente? As primeiras ações do governo federal, e aí eu concordo contigo já, o que a gente tem é que o governo federal entrar nisso aí. Ele é o principal ator. Porque o Estado e o município não têm condições financeiras de serem um agente de crédito. Não adianta, eles não têm funding para isso. Exato. Não que a União esteja com muito dinheiro, mas eles têm capacidade de influenciar na política macroeconômica, mexer na inflação, emitir títulos de dívida, ou seja, eles têm capacidade de se endividar e poder fornecer esse tipo de apoio e ser garantidor desse tipo de apoio, coisa que o Estado e o município não podem. Portanto, a ajuda tem que vir da União. Ótimo. A primeira ajuda foi um incremento de uma linha do BNDES, que na verdade era uma linha já existente, que criou uma roupagem nova. Você já citou ela. Essa linha, que eu saiba, é aquelas coisas no popular cabeça de bacalhau, coisa e tal. Ninguém viu. Ninguém viu, tá? Eu não conheço ninguém que viu. Perguntei para o meu conselho, rodei pesquisa com os associados. Se alguém botou a mão, não falou. E eu faço parte do conselho de outras associações, instituições congêneres e da indústria, do comércio, e onde nesse conselho tem vários empresários de grande porte. E eles também não conseguiram, tá? Então, assim, vamos lá. Superada essa fase, teve uma outra medida do governo que, de fato, essa gerou impacto. Foi aquela medida provisória que permitiu suspensão de contrato de trabalho ou redução de jornada e com redução de salário, sendo que tanto a redução quanto a suspensão seriam custeadas pela União até um certo limite, né? Pegando como parâmetro o seguro-desemprego. Isso muita gente aderiu, tá? E isso fez de fato diferença. A gente teve um problema inicial formal ali, podia ser via acordo individual, acordo coletivo. O Sindirio entrou de novo nesse campo. Fizemos novas convenções coletivas, ou melhor, termos aditivos às convenções coletivas anteriores, deixando claro que era possível. Por favor, fala. Não, foi essa que no primeiro momento teve uma decisão monocrática do STF dizendo que teria que passar pelos sindicatos. Aí depois Exato. O plenário do STF decidiu que não precisava mais, não é isso? Só que aqui no Rio, exatamente, só que aqui no Rio, essa discussão não era mais cabível, porque antes de ter essa decisão liminar no STF, a gente já tinha assinado convenções coletivas dizendo que podia ser por acordo individual e que não precisaria da anuência prévia do sindicato. Sim. Você só teria a obrigação de informar o sindicato laboral, de mandar um e-mail para ele dizer, eu fiz, pronto, só informe, mas ele não precisava formalizar isso, certo, dizendo que estava de acordo. Então a gente tinha resolvido isso aqui na cidade do Rio de Janeiro para toda a categoria, tá? E aí essa MP ela tem um impacto muito grande porque ela tira o peso da folha, mas ela gera um problema para o futuro, porque ela gera uma estabilidade para quem aderiu, ou seja, pelo período que eu tiver meus funcionários suspensos ou com redução de salário, eu vou ter que manter esses meus funcionários no futuro. Então, e ela tem um prazo máximo de 60 dias para suspensão e 90 para redução. Ou seja, se eu suspendi minha equipe inteira durante 60 dias, daqui a 30 dias, porque já passaram 30, eu vou ter que ter todo mundo pronto na minha empresa para trabalhar ou recebendo salário sem trabalhar. E aí, como é que eu vou fazer? Se a situação econômica não vai estar normal ainda. E com certeza não estará. Então, existe uma articulação em Brasília, uma demanda do nosso setor, o Sindirio participando disso, mas com outros atores, de extensão do prazo dessa medida provisória. Né? Por mais 60 dias seria razoável, quer dizer, totalizando 120 dias de possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho. Essa é uma demanda que a gente tem. Bom, além disso, houve na sequência anúncios, e agora já partindo para um cenário mais recente, houve 2 programas, um já em implementação, que é o FAMP, um fundo que já existia no Sebrae, foi feito um acordo com a Caixa. Então, esse fundo do Sebrae ele é usado como garantia dos empréstimos e a Caixa operacionaliza. Qual é a grande diferença desse fundo face a outras linhas de empréstimo? É que como o fundo é garantidor e a Caixa é um banco público, portanto, mais flexível, eles conseguem ter mais autonomia também e flexibilidade para a liberação desse crédito, sem exigir garantias absurdas, porque a garantia já é o próprio fundo, né? Os outros empréstimos exigiam garantia de imóvel, etc. Ninguém tem isso agora, entendeu? Recebível de cartão de crédito, ninguém está recebendo nada. Então, essa linha do Sebrae com a Caixa,
ela se mostrou uma saída interessante, sabendo que ela é focada também, de novo, em micro e pequenas empresas, não é para as médias e grandes, tá? Uhum. Ela tem, então, a gente tem notícias, hoje mesmo eu falei com algumas pessoas da Caixa e eles já estão liberando os primeiros empréstimos, tá? Então isso eu acho que é uma boa notícia, provavelmente não vai resolver a situação de todo mundo, mas é mais uma linha. É E mais uma oportunidade, né? é Pelo mais menos uma mais uma oportunidade. saída para alguns. Exato. E por fim, mas não menos importante, foi aprovado pelo Congresso Nacional esse final de semana, primeiro na Câmara, depois no Senado, um projeto de lei que está esperando a sanção presidencial, então falta só a sanção realmente, criando o PRONAMP, que seria o Programa Nacional de Apoio à Micro e Pequena Empresa. E esse programa flexibiliza ainda mais a questão de crédito. Então a gente está apostando que esse pode realmente resolver. Mais uma vez, ele é focado em micro e pequena empresa, não é para todo mundo, mas resolve pelo menos grande parte da categoria. A União seria o garantidor também desse empréstimo, e esse projeto de lei, esperando sanção, ele fala claramente de flexibilização daquilo que é o que está travando. O que significa? Não pode exigir certidão negativa de débito para quem tem dívida de tributo, não pode exigir aquela ficha do Serasa limpinha, porque as empresas não vão ter. Então, você É, tem uma série de flexibilizações ali legais, permitindo o empréstimo para empresas que não estão com o cadastro perfeito, que é praticamente todo mundo. Então, a gente está esperando a sanção presidencial desse projeto e a implementação dele. A gente sabe que está havendo um convencimento por parte do governo federal da essencialidade do nosso setor. Houve uma expedição de uma portaria, de um decreto, desculpa, também ontem, incluindo serviços de alimentação e plataformas de delivery, tudo isso, no rol de serviços essenciais. Tá? Então, no plano federal já há esse reconhecimento e a gente espera também do BNDES a extensão para médias e grandes empresas do nosso segmento de linhas especiais, assim como eles vão fazer com aviação, com outros segmentos que foram muito impactados, que também abram essa possibilidade para médias e grandes empresas do nosso segmento, de tal forma que você tenha todo o segmento abarcado por linhas de crédito especiais. Mas o mais importante é o seguinte: se isso não acontecer, esquece bares e restaurantes da maneira que você conhecia, tá? A gente calcula que pelo menos um terço das empresas não voltará a reabrir. Simples assim. E esse número pode aumentar muito quanto mais a crise se demorar para estender se estender e vai se estender durante um tempo ainda. e Quanto essas mais tempo. dificuldades existirem ainda, né? Esse a gente fala de. Então, assim, se não tiver crédito emergencial, cara, grande parte do setor, inclusive marcas famosas, marcas queridas pelo carioca, que fazem parte da nossa cultura, dos nossos hábitos, onde a gente conheceu marido, mulher, onde a gente levou nossos filhos, onde a gente ia com nossos pais, talvez deixem de existir. Então, a gente está falando também de impacto no turismo, na memória cultural da cidade. Então, a gente precisa bastante que isso seja olhado com muito carinho, tá? E eu acho que eu vi algumas perguntas aqui falando sobre tributos, você também tocou nisso, só para amarrar esse ponto. O que a gente sabe só é que houve extensão de prazo para pagamento de algumas coisas, né? No âmbito municipal, a gente teve um projeto de lei agora, a gente pode falar isso mais à frente, né? Mas que está aguardando sanção também sobre IPTU. Teve a TUAP, você também acho que pode falar um pouquinho mais disso, que eu sei que você foi um protagonista, né? Nesses movimentos, um líder aí, alguém muito relevante nisso, então sabe muito bem. No plano estadual, o ICMS é uma questão, vai ter que ter um parcelamento significativo, porque muita gente já chegou com dívida e não conseguiu honrar os seus parcelamentos, outros geraram dívidas novas. E no plano federal, vai ter que ter um novo refis, principalmente para o Simples. Não tem como escapar disso, porque senão as empresas não vão conseguir pagar os seus débitos e não vão conseguir retomar. Elas vão precisar de fôlego para retomada. E tributos é uma linha fundamental nesse processo. Vamos lá. No plano federal, então a gente teve aquelas linhas de crédito, as linhas de crédito que não satisfizeram completamente, porque está difícil do dinheiro chegar na ponta. Mesmo quem apresentou certidões, pelo que a gente viu aqui de alguns relatos, não chegaram a ter aquele crédito que estava prometido. O que gera uma frustração é o governo anunciar, aí todo mundo achar que, poxa, isso vai ser a minha salvação. Aí na hora que você vai executar, pô, não dá.
Não é Não assim. acontece nada. Enquanto isso, as contas estão chegando, né? E aí? Exatamente. Vai virar mais um mês, vai ter mais um mês de pagamento, de contas e tudo isso. Aí você imagina. Aí você falou que agora então está para sair talvez mais um projeto desse de financiamento, que na teoria estão dizendo que não vai ter toda essa exigência com relação às certidões, a questão do Serasa e tudo mais, né? Porque nesse A gente tem momento que ver se não na vê assim, prática vai ser assim, né? se isso vai se consolidar. E é isso que você falou, o governo federal é quem pode garantir essa questão da linha de crédito para que todo mundo consiga sobreviver nesse momento. Eu acho que a pressão tem que ser por aí mesmo, estender aquela MP 936, né, por pelo menos mais um mês, né, no mínimo. Se puder mais dois, ótimo, porque aí você já sabe que você vai estar naquele período de início de uma retomada, né, que ainda não vai estar bem, ou seja, vocês ainda vão precisar de mais um tempinho para respirar. Então, acho que essa briga sua com o pessoal lá em Brasília é importante para conseguir estender essa validade da MP 936. Eu vi também aqui a Silvia que falou muito da questão do Simples, que foi postergado para os últimos 3 meses do ano. É verdade, nos últimos 3 meses do ano você vai ter que pagar 2 vezes o Simples, né, em cada mês. Pois é, isso Então, que é realmente, complicado. vai estar todo mundo no sufoco, não vai conseguir fazer. Daí, sendo que em dezembro ainda tem a questão de 13º, tudo mais, né? Então, realmente, Exatamente. essa questão de mexer novamente no que já fez, né, de postergar o Simples, acho que vai ter que mexer novamente e ver como é que isso tudo vai fazer. Se vai botar mais para frente, se vai diluir ainda mais, né? Talvez seja uma saída, em vez de diluir em 3 meses, diluir em vários meses, para conseguir todo mundo fazer os pagamentos. E, Rafael, tem uma coisa que é fundamental, assim, que a gente não tá. E você falou um pouco dos rumos da economia, da maneira. Você tem toda a razão, quer dizer, está sendo conduzido ainda de uma maneira com uma lógica liberal, que poderia até estar funcionando em determinados momentos, mas nesse momento Não não cabe. está fazendo sentido. E você vê as maiores economias do mundo, a Europa e Estados Unidos, que os Estados Unidos é uma economia extremamente liberal, fazendo exatamente o oposto. Os Estados Unidos estão injetando dinheiro, inclusive em bares e restaurantes, de maneira agressiva e a fundo perdido, tá? Essa é uma outra questão. Todos esses programas do governo federal, tirando a MP 936 da suspensão, todos os outros não são a fundo perdido, são empréstimos, você tem que pagar. Exato, Então, você tem que pagar sem saber como vai ser seu exato. futuro, né? Então, assim, cara, pensar a fundo perdido não é uma loucura, não. Pelo contrário, é preservar, fazer com que o tecido social e as cadeias de fornecimento não se destruam completamente, senão você não vai voltar. É simples assim, as pessoas estão com uma ilusão de que quando liberar a atividade apertou um botão e voltou ao normal. Não, não. Você vai estar com tudo totalmente desconstruído. Se você tiver essas empresas fechadas, você vai demorar anos para conseguir retomar um certo padrão de Exato. normalidade, entende? Então, o governo precisa sim entender que nesse momento não adianta aplicar o manual que se tinha da economia até então. O momento mudou. Tem que flexibilizar e tem que socorrer. É verdade, tem que intervir, tem que manter o máximo possível de empresas agora para que sobrevivam, porque imaginemos que se fechar metade das empresas, como é que depois vão, nesses locais fechados, como é que vão abrir novos negócios? Não vai, né? Vai demorar muito. Então, vai gastar menos se socorrer agora, se der o dinheiro agora, se conseguir manter as empresas agora vivas, né? Para que elas possam, aos poucos, se reerguer e retomar aí junto à economia. Você falou do estado do Exato. ICMS, está tendo lá em Brasília, vai ter aquela votação do socorro aos estados e municípios. O ministro da Economia fez uma exigência que foi a de não dar o aumento para servidores públicos por 1 ano e meio. Em compensação, eles estão negociando aumentar a questão do socorro aos estados, né, com a compensação do ICMS. No início seriam 3 meses, eles querem ampliar para 6 meses. Então, acho que isso vai ser uma boa para ajudar também o pessoal. Aqui no âmbito municipal, a gente está trabalhando com 3 aspectos, né? Primeiro, a gente conseguiu, eu tinha entrado com projetos na Câmara, aí o projeto estava na pauta para ser votado, mas a Prefeitura já editou também para o decreto, que era aquela questão da taxa do licenciamento sanitário. Até Uhum. amanhã, todo mundo tem que fazer o seu licenciamento pelo sistema, só que a data de vencimento para o pagamento não é mais amanhã, é 30 de junho. Então, todo mundo ganhou aí 2 meses para pagar a taxa de licenciamento. Nesse período, não que a vigilância sanitária não possa fazer fiscalização de qualquer coisa no estabelecimento,
mas ela não vai poder exigir a falta do licenciamento sanitário. Né? Basta fazer até amanhã no sistema e vai ter lá o protocolo para garantir que está todo mundo correto dentro do padrão da vigilância. Perfeito. Segundo lugar, a gente estava tentando mexer com as TUAPs, que é a taxa de uso de área pública para aqueles estabelecimentos que têm as mesas e cadeiras encalçadas. E a gente fez um projeto para tentar garantir que a isenção do segundo trimestre fosse garantida, já que vocês não estão usando a área pública, a taxa é vinculada ao uso, então não tem cabimento pagar a taxa de uma coisa que vocês não estão usando. Só que o projeto demorou para ser votado, passou o vencimento desse segundo trimestre, que foi colocado em 10 de abril, né, no início do mês de abril, e daí entraram um monte de emendas também no projeto, entraram emendas diferentes que estão de uma outra forma. Então, ou seja, o texto final ficou um monstro, ficou horroroso. A Câmara fez um texto que no final ficou horroroso. Então eu e mais outros 2 vereadores demos entrada no novo projeto, conversamos com o líder do governo aqui, o vereador Jairim, para que garantisse que esse projeto possa correr rápido agora. E para ficar simples, né, botei um texto bem simples e didático para todos os vereadores entenderem. O texto estabelece a isenção do próximo trimestre, do terceiro trimestre, para compensar essa perda que vocês tiveram agora, mas o próximo vencimento de TUAP, que vai se dar em julho, que aquele pagamento possa ter a isenção. Então, dá tempo da gente colocar o projeto em pauta, aprovar ele no período pré-pagamento de TUAP, e o prefeito sanciona para que vocês tenham direito. Então, essa está sendo outra luta nossa lá. E a terceira foi com relação ao IPTU. Né? A gente sabe da dificuldade que tem para o pagamento do IPTU, e o projeto que o próprio Poder Executivo enviou para a gente foi dando 2 opções. A gente votou ele ontem, né? Votamos logo ontem 2 sessões para acabar. Agora devolvemos ao prefeito para ele sancionar. Uma é o seguinte: considerando que você pode dividir o pagamento do IPTU em 10 vezes, né? Quem está pagando em dia já pagou 3 parcelas, faltam 7. Certo. Você tem 2 opções: pegar o valor dessas 7 parcelas, que está tudo à vista, numa data que vai ser determinada pelo município, com 20% de desconto, né, que não é fácil, ou jogar mais para frente o pagamento dessas parcelas. Como? Não vai pagar maio, junho, julho, você só vai pagar a próxima em agosto. Então, você vai pegar o valor total dessas 7 parcelas e de agosto a dezembro vai dividir nesses 5 meses o valor total. Né? Então, jogaria para 3 meses para frente, o valor vai ficar um pouquinho maior, porque ao invés das 7 parcelas serão 5, mas você consegue postergar um pouquinho mais e diluir esse pagamento mais para frente. Então, foi a saída que se encontrou ali, para que o município também não perca totalmente a arrecadação e tentar equilibrar a arrecadação que precisa ter com a condição de vocês terem de pagar. Né? Então, está diluindo e está jogando um pouquinho para frente, também postergando esse pagamento do IPTU. A gente está aguardando a sanção do texto, para aí sim fazermos depois vou fazer uma live para poder explicar direitinho todo o texto. Quem está devendo imposto, IPTU, também a gente no texto a prefeitura mandou o tal do Concilia, o novo Concilia, né, que é aquele projeto de você fazer renegociação da dívida. Eles estão dando mais desconto e mais condição de parcelamento. Né? Então, sancionando o texto, eu vou na semana que vem fazer uma live para conseguir destrinchar e explicar tudo certinho com relação a isso que foi aprovado na Câmara. Então, IPTU, TUAP, taxa de licenciamento sanitário, acho que são as 3 coisas que a gente está trabalhando no âmbito municipal. E agora, assim, ver para frente o que vai dar e te perguntar, né, o que você espera desse cenário pós-crise? Como é que vai ser como é que você imagina que seja a ocupação dos bares no pós-crise? As pessoas que gostam de estar amontoadas, às vezes, ali, vão ter que ter um pouquinho mais de distância, mas acho que essa falta que a gente está sentindo falta daquela coisa da convivência ali no bar, da conversa, da cerveja, do chopp, daquela questão social que a gente faz tanta questão, e o Rio é a cara do Rio, só que a gente não assim, a gente não pode nesse momento. Não né? pode, simples assim, não pode. Como é que você imagina um cenário? Né? De repente a gente vai ter que respeitar, assim, quanto mais arejado o ambiente, melhor. Né? A gente vai ter esse tipo de particularidade aí. Como é que você imagina o cenário pós-crise? Né? Vamos lá. Eu acho que a gente tem 2 momentos. Né?
a gente tem um momento onde a gente vai, a situação de saúde vai possibilitar um afrouxamento das regras restritivas e um segundo momento que é onde a vida vai realmente voltar à sua atividade normal, tá? Então, eu acho que os hábitos vão ser muito diferentes nesses dois momentos. Então, a gente sabe que daqui a um certo tempo, vamos dizer aí 2 meses, não sei exatamente quanto, a gente espera que a situação já esteja mais ou menos controlada, que os hospitais de campanha estejam funcionando, que tenha leite sobrando. Vamos acreditar que é possível e que o Estado e o município, a União, enfim, o poder público vão conseguir dar conta disso, botar essas unidades de saúde para funcionar de fato, atender a população. Então vai chegar um momento onde você vai ter algum nível de vacância de leitos nos hospitais e, portanto, você vai Sim. poder afrouxar um pouco. O que vai acontecer? A primeira coisa que eu acho que as pessoas têm que ter em mente na gestão dos seus negócios e na sua tomada de decisão, que é a seguinte, quando isso acontecer, significa que vai ser só o início, vai ser muito lento. As pessoas vão começar a sair e começar a retomar a sua vida. Mas tem alguns pontos que são fundamentais e que vão atrasar esse processo. Primeiro, a doença ainda vai estar aí. Então, muita gente que ficou na quarentena e, portanto, não foi infectado, ao começar a sair, vai acabar sendo. Né? Então, o vírus vai continuar circulando durante muito tempo. Eu mesmo, acho que você também, a gente não foi infectado. Estamos aqui porque a gente está em casa. Mas uma hora a gente vai ter que sair, mais cedo ou mais tarde. Quando a gente sair, pode ser que a gente pegue a doença, né? Então, e aí, se a gente vai com a doença, a gente não vai para bar e restaurante. Simples assim. Então, assim, muita gente ainda vai estar pegando durante muito tempo. Segundo ponto, muita gente ou ficou desempregada ou perdeu renda nesse tempo. Então, por consequência, vai gastar menos, né? Terceiro ponto, a quarentena prolongada, ela necessariamente mudou hábitos também. Então a gente nem deu tempo da gente falar tanto sobre o delivery, como isso funcionou, como é que a gente espera disso, mas o fato é que as pessoas mudaram seus hábitos. Todas as pesquisas apontam que todo mundo está comprando mais no supermercado e continuará comprando durante muito tempo. Todo mundo começou a cozinhar mais e vai tomar gosto com isso e receber mais as pessoas. O afastamento vai ser uma coisa que vai continuar acontecendo por medo de contágio. Então, assim, nesse momento da reabertura, que vai demorar meses, que vai durar muitos meses ainda, esses hábitos eles vão continuar se mantendo, de tal forma que o próprio receio gerado pela saúde e todos esses novos hábitos que vão entrar na vida das pessoas vai fazer com que o movimento de bares e restaurantes certamente não seja o mesmo como era. Então, a mesma história do botão que eu falei, não aperta um botão e voltou. Não vai voltar. Né? E é por isso que é muito importante os negócios entenderem que eles vão ter que realmente se repensar. O que funcionava muito bem até o início da crise, talvez não funcione mais. Mas meu negócio vivia cheio. Pois é, mas talvez ele não seja mais adequado para esse momento. Ao mesmo tempo que também é uma oportunidade para quem de repente estava indo mal, se reinventar e se adaptar ao novo momento. Talvez ele até consiga performar melhor. Mas o fato é que, assim, não faça tudo igual porque provavelmente vai dar errado. Tente se conectar com esse momento mais online, mais digital. As restrições de saúde, de manuseio de equipamentos, né, de proteção pessoal, etc., vão ser muito grandes. Então você vai ter que não só fazer isso, como também informar isso ao seu cliente. Não basta ser, precisa parecer ser. O seu cliente precisa saber que você está se ocupando disso, tá? Então, assim, todo esse mundo vai durar muito tempo. Assim, a previsão do FMI é que a gente só volte aos padrões de 2019 em 2022. Então, assim, bastante tempo de retomada. E aí vai ter um segundo momento, quando essa onda, quando o vírus realmente estiver sob controle e, se Deus quiser, vai virar águas passadas e tudo mais, a gente vai entender o que é esse novo normal, como as pessoas estão usando muito essa expressão. E esse novo normal, ele será diferente mais uma vez. Então isso vai impactar no tamanho das lojas, na distribuição do salão, no modo de serviço, na automação. Tem uma série de coisas aí. Então minha dica é sempre assim, pesquise muito, leia muito, adapte-se, seja rápido com isso, entende? Verdade. Acho que
vai ter que se adaptar até nos ambientes, né? Hoje você tem bares que são mais abertos, outros que são mais fechados, e essa coisa do vírus vai fazer com que as coisas estejam num momento diferente ali, como você falou. Exato. E essa coisa do carioca já gostar de usar, por exemplo, tá ali na mesa do lado de fora, né? Não usar calçado e tudo, a gente vai ter que conseguir repensar como vai fazer isso na cidade e até, assim, legitimamente poder saber usar melhor isso, né? Você sabe que desde o ano passado a gente tem conversado bastante sobre a questão do uso de mesas e cadeiras por parte dos bares e restaurantes. Há uma burocracia enorme hoje na prefeitura, todo mundo que entra com pedido para licenciar, pouquíssimos conseguem licenciar em pouco tempo. Os processos ficam 2, 3, 4 anos lá e ninguém dá a canetada final para conseguir fazer o licenciamento correto, o que é ridículo para a prefeitura, porque cada vez que alguém está pagando uma TUAP de mesa e cadeira, também é arrecadação para o município. Aí ficar gerando dificuldade, que a gente sabe, sei lá, sabe lá para que é, né? A gente discutiu muito desde o ano passado até o início desse ano, antes da pandemia, aquele nosso projeto de lei complementar que está lá, para mudar completamente a situação do licenciamento de mesas e cadeiras, colocar de uma forma muito mais rápida, mais precisa, mais clara e transparente, tanto para todos os estabelecimentos, quanto para os clientes, né? Quanto para a própria prefeitura. Para fiscalizar vai ser mais fácil de ver, ó, é isso aqui que eu tenho, né? Sem aquelas frescuras de a mesa tem que ter 1,40 m para uma altura de sei lá quantos centímetros. A coisa tem que ser simples. Eu vou usar isso aqui eu vou pagar pelo que eu estou usando, né? E a gente colocou alguns mecanismos ali para tentar ajudar. Se a prefeitura, em um mês, o processo não mexer, que seja concordância tácita. Está aprovado, aprovado, quer dizer que tá tudo certo, né? Não dá para a gente ficar esperando a boa vontade de alguém avaliar. A vigilância sanitária fez isso, queira ou não, tem muita fiscalização. Mas hoje você entra com o processo no sistema, você já está licenciado. Depois eles que vão lá fiscalizar. Eu, como empresário, prefiro muito mais isso, e é assim que tem que ser. Foi ótimo. Eu acho que a vigilância é um ótimo exemplo, e que bom que a gente teve essas conversas todas previamente, né, sobre esse projeto de lei de mesas e cadeiras. Eu acho que é um projeto muito bem estruturado, muito maduro. Queria te dar os parabéns. A gente colaborou, claro, mas foi você que capitaneou isso. E é muito importante. Eu acho que a gente não tinha como prever isso, mas ele acabou ficando muito atual, né? Muito relevante, porque a gente vai precisar de mais espaço aberto, agora de mais possibilidade. E ele, eu acho que veio a calhar. Ele já era importante, agora me parece que ele é fundamental. Então, vamos caminhar com ele. Mais do que nunca, a gente ganha ainda mais legitimidade para não só apresentar, como para ter o apoio dos meus colegas vereadores lá para aprovar isso o mais rápido possível, né? Então, a gente está se reunindo ainda em sessões virtuais, mas a gente espera que em breve possa também começar a ter de novo as sessões presenciais. Nessas sessões virtuais tem seu acordo e a resolução da mesa diretora para que os projetos votados sejam de acordo com a Covid-19, mas a gente já pode começar a embutir que isso aí também é uma ideia para você começar a retomada do setor econômico. Daqui a pouco, a próxima onda ali, talvez a partir de maio para início de junho, a gente já está na segunda onda, então está na hora de aprovar esse projeto, porque isso vai ajudar muito na retomada econômica do setor de bar e restaurante. Então a gente precisa... Isso já está sendo conversado por mim nos bastidores ali com alguns colegas, e espero que a gente possa ter oportunidade de apresentar num prazo breve. Acho que vai ser importante. É isso aí, a gente tem que preparar o terreno, porque assim, a retomada vai ser muito difícil. Então, o que a gente puder eliminar de entraves é fundamental. Assim, eu sempre repito muito que nada do que a gente fizer, eu acho, as lideranças, os representantes, acho que nada do que a gente fizer vai ser suficiente para compensar todo o passivo, toda a dificuldade desse período. Eu acho que nossa função é, o máximo possível, atenuar os impactos e dar chances, né? Dar esperança para que as empresas e as pessoas possam se reerguer. Então, projetos como esse são fundamentais. É isso. Só para responder aqui que estou vendo o Sérgio com relação o IPTU não podia ser assim, suspender o pagamento da dívida do município. A dívida do município continua, ela só não vai precisar ser paga agora. Mas também o governo federal jogou a dívida do município para frente. Lá na frente vai ter que pagar do mesmo jeito, né? Então está todo mundo empurrando para frente, contando que mesmo que ainda não esteja a retomada completa, mas aos poucos as coisas vão começando a voltar e ter um respiro um pouco maior. Então foi isso que o governo mandou. Quando é projeto assim, de tributo, a iniciativa é do executivo e a gente pode ali mexer, alterar, mas dentro de a gente tem uma certa restrição.
Então, o que a gente colocou foi já de acordo com o que o executivo pensava, mas tentando colocar essas situações para conseguir, de alguma forma, facilitar. Então, a nossa luta aqui no município é essa, a questão do IPTU, da TUAP e da TLS que já foi. Tá? A gente vai continuar lutando aqui, cobrando, né, dentro do que eu puder, junto com deputados que eu conheço, deputados federais. Você tem aí o Marcelo Calero, que é do meu partido, que está atento lá, tenho falado bastante com ele sobre vários assuntos lá em Brasília. Mais um para a gente assim, ter essa cobrança em relação ao Poder Executivo Federal, porque não tem jeito. Né? Tudo que o Estado e o município puderem fazer, estão fazendo dentro das suas super limitações. Né? Todos os estados estão endividados, todos os municípios estão com dificuldades. Então, a gente precisa, pelo menos os principais municípios, a gente precisa entender as limitações e saber que quem mexe com a política econômica macro é o governo federal. Então, o governo federal tem, sim, que botar a sua mão forte para que consiga salvar o setor de bar e restaurante, salvar o turismo e salvar toda a economia. Fernando, eu quero te agradecer. Se puder dar teu recado final, a gente está quase encerrando o nosso tempo aqui. E você pode ter certeza que a gente continua firme na luta. Todas as informações que eu tiver, a gente vai sempre passando. Né? E vamos lá, cada dia é um dia, cada dia é uma batalha. É isso, cara. Também te agradecer pela oportunidade, agradecer a todo mundo aí que acompanhou a gente, fizeram vários comentários bacanas, pertinentes. Então, eu acho que a gente tem que manter esses canais de diálogo mesmo. E para quem quiser mais informação também, não deixe de consultar lá o site do Sindirio, eu acho que é importante, sindirio.com.br. Isso ajuda a gente também a dar força para campanhas, para resultados que a gente está buscando. E obrigado mais uma vez também por toda a parceria, pelas informações que você manda, que são importantes, eu recebo e transmito sempre também para todo mundo. E é isso, vamos em frente. O recado final para as pessoas é, cara, tenham calma e esperança dentro do possível. Assim, vai ser muito, muito difícil. Ninguém pode esconder isso de vocês. Vai ter gente que vai ficar pelo caminho, vão ter empresas que não vão reabrir. Isso tudo é verdade, vai deixar cicatrizes. Mas o mundo vai continuar. Então é importante que a gente tenha a cabeça erguida, esteja sempre antenado, correndo atrás, trabalhando, exigindo, pleiteando, mas a gente vai ter que sobreviver. Sejamos resilientes e vamos em frente, vai dar certo. É isso. Agora é serenidade, resiliência, né, e esperança de que nós vamos conseguir, com toda a força do mundo, superar isso. Tem muita gente, como você, né, trabalhando para que as coisas aos poucos consigam ser retomadas, tá? Então, parabéns para você, para toda a diretoria do Sindirio e para todos que estão envolvidos aí em ajudar a resolver esses problemas todos. Fernando, boa noite, abraço. Valeu, querido. Grande abraço. Vamos nos falando aí. Valeu, meu amigo. Valeu, um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Foi o papo com o Fernando, para todo mundo ficar atualizado sobre as informações relativas ao setor de bar e restaurante, dos principais setores econômicos aqui na cidade do Rio de Janeiro. E a gente precisa fazer, não só fazer projetos e leis que possam ajudar nesse momento, mas cobrar as ações dos poderes executivos federal, estadual e municipal para que esse setor seja salvo, que as pessoas consigam sobreviver, que os estabelecimentos continuem vivos, porque a retomada vai depender muito dessa galera. Né? Eles estão sendo muito guerreiros para conseguir ajudar o Rio e o Brasil nessa retomada. Então a gente precisa que eles sobrevivam, que eles passem por isso, e a mão do governo vai ser imprescindível. Tá?